Saudações a todos os ouvintes e amigos, companheiros de estudo. Que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Hoje, nossa palestra vai começar com uma indagação. Existe alguma relação entre o perdão que rogamos a Deus e o perdão que concedemos ao próximo? Para responder e refletirmos a essa indagação, gostaríamos de ler algumas passagens evangélicas. A primeira delas se encontra em Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E também podemos recorrer à passagem da oração dominical. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Então, a partir dessas passagens evangélicas, respondemos: sim, existe relação entre o perdão que rogamos a Deus e o perdão que concedemos ao próximo. E para confirmar essa relação, recorremos à parábola do credor incompassível, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Vamos à leitura. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um homem, rei, que quis ajustar contas com seus servos. Ao começar a ajustar as contas, foi trazido a ele um devedor de 10.000 talentos, cerca de 52 milhões de reais hoje. Não tendo ele com o que pagar, o Senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, as crianças e tudo quanto tinha, para que fosse pago. Então, prosternando-se, o servo o reverenciava, dizendo: seja longânime, generoso para comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, liberou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, que hoje corresponderia a cerca de 3 salários mínimos. E agarrando-o, estrangulava-o, dizendo: paga, se algo me deves. Assim, prosternando-se, o seu conservo rogava-lhe, dizendo: seja longânime para comigo e te pagarei. Ele, porém, não queria, mas saiu e lançou-o na prisão até que pagasse o que estava devendo. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, entristeceram-se muitos e vieram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, convocando-o, lhe disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida quando me rogaste. Não devia tu, igualmente, ter misericórdia do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E irando-se, o seu senhor o entregou aos carcereiros até que pagasse tudo o que estava devendo. Assim vos fará meu Pai, que estás nos céus, se não perdoardes de coração cada um a seu irmão. Então, fica muito claro que a relação de perdão entre nós e entre o próximo é uma só, uma reflete a outra. O bem que praticamos ao nosso irmão reflete a relação que temos para com Deus e para com Cristo. Se não somos caridosos para com os nossos irmãos, também faltaremos com o nosso dever para com Deus. E confirmamos isso na seguinte passagem evangélica de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 40. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes,
Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me fostes ver. Então respondeu Leão justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Na passagem evangélica de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24, também encontramos uma passagem que confirma que uma relação reflete a outra. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-lo. Em outra passagem, encontramos em Atos, capítulo 9, versículo 4, o seguinte trecho: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, as passagens evangélicas nos confirmam tudo o que acabamos de refletir. A medida desse perdão subordina-se ao modo pelo qual se haja perdoado. Não seremos perdoados por Deus desde que não perdoemos. E quem assim afirma é Kardec no livro Céu e o Inferno. Na verdade, a lei de justiça, amor e caridade, que é uma lei só, é a mesma para todos. A lei da igualdade nos irmana. Somos naturalmente iguais porque nascemos simples e ignorantes. Sujeitamos-nos, portanto, às mesmas leis. E o sol nasce para todos os homens. Deus é um só para todos. É infinitamente perfeito, imutável, não faz acepção de pessoas. E todos nós, criaturas, somos irmãos. Por isso o chamamos de Pai Nosso. Kardec, confirmando todas essas reflexões, nos afirma: com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Esse suposto direito seria a negação da universalidade das leis divinas e também a negação da perfeição de Deus. Bom, já vimos que existe uma relação do perdão que rogamos a Deus com o perdão que concedemos ao próximo. Mas também existe alguma relação entre o perdão que concedemos ao próximo e o perdão que concedemos a nós mesmos, o auto-perdão? Sim, podemos refletir que sim, porque o perdão ao próximo é também reflexo da misericórdia que temos para conosco. Eis que condenamos ou perdoamos a nós mesmos de forma inconsciente. O Espírito Paulo, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nos instruiu que, ai daquele que diz nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Bom, o auto-perdão é uma das dimensões do perdão, porque nós nos nutrimos do amor que damos. Jesus nos ensinou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós. E o amor cobrirá a multidão de pecados. Essas passagens se encontram no Evangelho de Mateus e na primeira epístola de Pedro. Se todas as nossas existências são solidárias, e se as impressões de nossos desvios ficam registradas nos refolhos das nossas almas, teremos oportunidade então de perdoar no outro aquilo que possivelmente já fizemos nessa ou em outras reencarnações, libertando-nos de culpa, ainda que seja inconsciente. Temos, pois, necessidade de reconhecer que somos reciprocamente credores e devedores. Confirma isso as seguintes passagens: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros.
Pois bem, e essas três relações, de mim para com Deus, de mim para com o próximo e de mim para comigo, são recíprocas solidárias? Sim, fazem parte da mesma realidade. Não é possível amar a Deus e odiar ao nosso próximo. Assim nos diz João na primeira epístola: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Se encontrarmos na história da humanidade o homem assimilando os caracteres da divindade em que acredita e adora, deveremos então, como cristãos, refletir o amor do Criador e o Evangelho ensinado pelo Divino Mestre. Disse-nos o Divino Mestre: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. E o discípulo do Mestre João Evangelista, em sua conhecida primeira epístola, nos exorta o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós deveremos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículos 7 a 13. E assim encerramos nossa palestra, agradecendo a oportunidade, rogando a Deus e a Jesus que consigamos assimilar o ensinamento evangélico e o coloquemos em prática. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.